Olá! Hoje nós vamos relembrar dilatação e mudança de fase e vamos tratar de pressão de vapor. Vamos nessa! Bom, nós estamos aqui com o simulador. Esse simulador está disponível nesta página aqui, vocês podem acessar. Eu vou colocar depois o endereço aqui desta página na descrição do vídeo. Esse simulador ele demonstra o comportamento da substância. A substância que estamos trabalhando é a água. Eu regulei aqui a temperatura para ser medida em graus Celsius e eu vou começar a aquecer essa água. Você vai observar que inicialmente ela tem um volume, tem uma agitação e à medida que eu for aquecendo, eu vou forçar um aumento da agitação e essas moléculas vão se afastar, gerando um aumento de volume. A gente consegue observar aqui a temperatura aumentando e você observa que ele sofreu uma alteração de volume, aumentou o volume devido ao aumento da agitação entre as moléculas. Vamos aquecer um pouco mais, o volume vai só aumentando e agora vamos fazer o contrário, vamos resfriar. 79, 50, vamos continuar resfriando. 22 graus, vamos continuar resfriando. 14 graus, o grau de agitação das moléculas diminui e a força de atração entre elas vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais próximas. Vamos chegar aqui a 4 graus. 4 graus para a água é a temperatura em que você consegue obter o menor volume. Em uma substância dita normal, você vai continuar reduzindo a temperatura e o volume vai continuar reduzindo, ou seja, vai continuar acontecendo contração térmica. A água, entretanto, ela tem um comportamento anômalo em relação às outras substâncias. O que acontece? A partir do momento que você atinge 4 graus Celsius, você começa, devido às ligações tipo ponte de hidrogênio, a gerar um arranjo cristalino organizado. E esse arranjo cristalino ele é diferenciado da maioria das outras substâncias. Então o que você vai observar? À medida que você for reduzindo a temperatura, essa agitação vai diminuir e a partir do momento que essa agitação diminua, a atração que existe entre as moléculas vai gerar um arranjo. Vamos observar. Você observa que eu fiz aqui uma mudança drástica de 4 para menos 41, mas você observa que houve um aumento de volume. Vamos voltar ao 4 graus aqui. Eu vou diminuir o grau de agitação, vou diminuir um pouco. 0 graus. Você vai começar a observar que as moléculas começam a se afastar em função de buscar um arranjo hexagonal. Diminui um pouco mais. Você está observando que quanto mais eu diminuo a temperatura, mais esse volume aumenta, ou seja, deixa de acontecer contração térmica a partir do momento que a gente atinge 4 graus. E o formato do arranjo, ele começa a buscar um hexágono. Aqui eu vou mostrar isso numa imagem estática e você vai entender melhor que a tendência é que o arranjo fique hexagonal. Então, é sobre isso daqui que nós estamos falando. Inicialmente, água no estado líquido, ela não tem um arranjo definido, e isso faz com que ocorra uma desorganização entre essas moléculas de hidrogênio, de forma que elas podem estar a distâncias variáveis entre si. À medida que a temperatura vai baixando e que a mudança de fase vai acontecendo, ocorre um processo de organização, e essa organização tem este formato hexagonal que gera um espaçamento aqui maior do que o espaçamento existente antes. Então, quando ocorre a cristalização, o gelo adquire um formato e uma dimensão maior do que a dimensão original dessa mesma substância no estado líquido. Vamos reduzir um pouco mais. O que muda? O que muda é que quando a gente tem as moléculas mais agitadas, essa força de atração intermolecular não consegue organizar esse arranjo. Então, as moléculas começam a penetrar nesses espaços que são deixados aqui. Por isso que a água contrai até 4 graus Celsius e a partir da redução de temperatura abaixo de 4 graus Celsius,
essa água começa a aumentar. Então, quando a água chega a 0 graus Celsius, que é o momento que ela congela, ela tem um volume maior do que o volume que ela tinha a 4 graus. Isso quer dizer que essa parte congelada da água a menos do que 4 graus vai flutuar na água a 4 graus. Nós vamos ver isso melhor numa outra simulação. Muito bem, agora nós vamos ver então uma outra simulação focada na variação de densidade. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui um reservatório preenchido com água e eu tenho 2 litros de água reservados aqui dentro deste recipiente. 2 litros de água tem uma massa de exatamente 2 kg. E o que a gente sabe? Que a massa não se altera a partir do momento que eu mudo a temperatura. Entretanto, o volume vai sofrer dilatação ou contração térmica. Vamos, primeiramente, imaginar uma contração térmica nesse volume. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar uma pequena redução no volume aqui, como se a água estivesse reduzindo da temperatura ambiente até os 4 graus Celsius. Então, vamos lá. É um pouquinho de variação aqui. O que está acontecendo? Bom, a partir do momento que esses 2 kg de água reduziram de volume, o volume movimentado por ele na água a temperatura normal baixou de 2 litros para 1,93. Então você tem aqui uma força-peso equivalente à massa de 2 kg força empurrando de cima para baixo e um empuxo relacionado ao volume de 1,93 kg força empurrando para cima. Isso vai gerar uma resultante e vai gerar um deslocamento de cima para baixo. E a gente viu aqui o bloco descendo nessa massa de água mais quente acima do 4 graus Celsius. À medida que essa massa ela está descendo, a massa que estava aqui embaixo, ela obrigatoriamente tem que sair daqui para dar lugar a essa massa que está descendo. Vamos pensar numa outra condição. Vamos imaginar que toda essa massa de água estivesse a 4 graus Celsius. E aí eu vou aquecer essa quantidade aqui. Vamos considerar que essa massa de 2 kg ocupe o volume de 2 litros. Nesta condição nós temos força-peso e empuxo equivalentes e resultante igual a 0. Aí nós vamos começar a aquecer esta massa e essa massa vai sofrer uma dilatação. A partir do momento que ela sofra a dilatação, este volume de 2 litros vai aumentar, gerando um empuxo maior do que a força-peso gerada pela massa, que não vai sofrer alteração. Então vamos ver o que acontece a partir do momento que o volume aumenta. Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui e nós vamos enxergar aqui. Observem aqui. Tudo bem, aumentei o volume e essa massa de líquido mais quente subiu. Então o que a gente percebeu nessa conversa? Nós observamos que quando a substância é resfriada, ela desce na massa que está a temperatura maior do que ela. E também observamos que quando a substância é aquecida, ela aumenta de volume e ela flutua na substância que está mais fria do que ela. Esse é o processo de convecção térmica que nós já conversamos no nosso vídeo anterior. Então, se você ainda tem alguma dúvida, dá uma retornada lá no vídeo anterior e a gente vai conversar melhor sobre isso lá. Muito bem, vamos reduzir o volume dela de novo para que ela possa voltar a descer. Ali. Bom, retornando aqui à condição que essa massa está no fundo, qual foi o teste que nós fizemos agora há pouco? Geramos um aquecimento, esse aquecimento fez com que essa massa aumentasse de volume e ela flutuou em função do aumento de volume. O que acontece com este volume de água que está a 4 graus Celsius e sofre uma redução abaixo de 4 graus Celsius é o mesmo processo de aumento de volume que aconteceu quando nós aquecemos. Então o que nós vamos observar? Que ela vai flutuar. Então vamos observar isso de novo. Eu vou gerar aqui novamente o aumento de volume devido à redução da temperatura abaixo de 4 graus Celsius. O que vai acontecer quando esse volume aumentar? Essa água mais fria do que 4 graus Celsius vai subir e vai congelar
aqui na parte de cima. Então o gelo ele tem uma densidade menor do que a água que está à sua volta, por isso o gelo flutua. Essa característica anômala da água é essencial para que a vida na Terra se mantenha. Por quê? Toda vez que a água congela, se ela não tivesse esse comportamento, se ela tivesse o comportamento de uma substância normal, ela ficaria menor do que ela mesma no estado líquido e, consequentemente, a força-peso que empurra para baixo seria maior do que o impulso que empurra para cima. Então todo o gelo iria para o fundo e dificilmente esse gelo iria derreter. Ao contrário, tendo em vista que o gelo ele flutua, a camada superficial congela, mas as camadas inferiores continuam líquidas. Então a vida aquática ela continua sobrevivendo aqui na camada inferior, onde a água continua no estado líquido. Posteriormente, quando o inverno passa e retornam as temperaturas mais altas, o Sol aquece a superfície e esse gelo derrete. Se o gelo tivesse cá no fundo, dificilmente o Sol conseguiria aquecê-lo e fazê-lo voltar ao estado líquido. Então isso é uma característica essencial para a vida na Terra, é uma característica que a água e muito poucas substâncias possuem, a grande maioria das substâncias não se comportam desse jeito. Então com isso a gente revisou o fenômeno de dilatação e contração térmica, revisou o processo de convecção térmica e falou a respeito do comportamento anômalo da água. Vamos tratar agora sobre pressão de vapor, mas para isso nós vamos retornar à primeira simulação. Eu vou colocar depois na descrição desse vídeo alguns outros links para vídeos de outros canais que tratam sobre essa questão de mudança de fase e de dilatação, contração, convecção e também sobre pressão de vapor. Retornando aqui à nossa conversa, nós temos aqui então gelo, água abaixo de 0 graus Celsius e eu vou aquecendo ela. Você vai observar que ela tem aqui um arranjo ainda definido com aquela característica de formato hexagonal e à medida que eu vou aquecendo, a agitação vai aumentando e você vai observar que quando ela chegar a 4 graus, ela vai contrair. Por quê? Porque agora você já não tem mais, acima de 0 graus, você já não tem mais aquele formato hexagonal. Então você observa, nós temos aqui esses espaços vazios característicos do arranjo hexagonal e esses espaços eles vão ser preenchidos à medida que a temperatura aumenta. Então eu vou chegar aqui, menos 4 graus, você já vê que os espaços já não estão tão organizados. 2 graus, você observa que aquele espaço já não existe e as moléculas começam a ocupar aquele espaço. E aqui a 4 graus é o menor volume que a água vai ocupar. Eu vou continuar aquecendo e aí a vibração vai aumentar e o volume também vai aumentar. Existe aqui então uma força de atração que tende a manter essas moléculas que estão no estado líquido agrupadas. Eventualmente uma vai se desgarrar, assim como eventualmente uma que também está no estado vapor aqui em cima, ela vai retornar ao estado líquido. Quanto mais energia térmica eu colocar aqui, mais elas vão vibrar, maior vai ser o afastamento entre elas e menor vai ser a capacidade da força de atração intermolecular manter essas moléculas juntas. Então você vai observar que quando você chegar aqui a 100 graus, você começa a observar que as moléculas começam a desgarrar daqui com mais facilidade do que desgarravam antes. É natural que a energia térmica gere uma vibração tão grande que essa força de atração já não consiga mais mantê-las agrupadas. Observe aqui, temos aqui neste gráfico o diagrama de fases da água. Então, o que nós temos? Existe aqui um ponto chamado ponto tríplice. A partir deste ponto, nesta região, a água está no estado sólido. Nesta região, a água está no estado líquido e nesta região, a água está em seu estado vapor. Nós não pretendemos explorar detalhadamente todos os pontos, todas as regiões deste gráfico, mas tem uma região que nos interessa muito, que é esta região aqui, entre a fase líquida e a fase vapor. Vamos olhar essa região com mais detalhes. O que nós temos?
nós temos que, para uma certa temperatura, digamos 100 graus Celsius, a água ferve desde que ela esteja a uma certa pressão. Então, qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Ela ferve a 100 graus Celsius a qualquer pressão? Não, ela ferve a 100 graus Celsius se ela estiver a uma pressão de 1 atm. Então, é disso aqui que nós estamos falando. A água a uma temperatura de 100 graus Celsius, ela entra em ebulição se ela estiver a uma pressão de 1 atm. Então, nós podemos dizer que a temperatura de ebulição da água a 1 atm é 100 graus Celsius. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer também que a pressão de vapor da água a 100 graus Celsius é 1 atm. Então, quando a gente fala de pressão de vapor, sobre o que nós estamos falando? Observe o seguinte: imagine que você tenha 3 recipientes com líquidos diferentes: etanol, água e fluido hidráulico. Muito bem, se nós deixarmos aqui eles destampados, qual deles evapora primeiro? O etanol vai vaporizar mais rápido, depois a água e por último o fluido hidráulico. Então, depois de um certo tempo, o fluido hidráulico vai ter diminuído muito pouco no seu volume aqui, a água vai ter diminuído uma quantidade considerável aqui no seu volume, que o restante vaporizou, e o etanol diminuiu bastante. Uma outra pergunta: por que o etanol evapora primeiro do que a água e do que o fluido hidráulico? Bom, perceba, cada substância possui uma força de atração intermolecular. Esta força varia de substância para substância. Quando essa força é pequena, a substância evapora rápido. Pensa bem, a atração intermolecular mantém as moléculas juntas no estado líquido. Só que essas moléculas vão se desgarrando e eventualmente alguma molécula que está no estado vapor volta a ser líquida. Quando essa força é pequena, é fácil das moléculas se desgarrarem. Quando essa força é muito grande, é mais difícil dessas moléculas se desgarrarem. Agora vamos pensar uma outra situação. Imagine que a gente tampasse esses recipientes. O que iria acontecer? A evaporação iria continuar acontecendo até que toda substância líquida se transformasse em vapor? Não, existiria um pouco de evaporação e depois essa substância iria se estabilizar. Como que funciona essa estabilização? Funciona assim: você inicialmente tem uma quantidade considerável de moléculas líquidas passando para o estado vapor e eventualmente alguma molécula de vapor volta a ser líquida. A quantidade de moléculas líquidas que passa a ser vapor é maior do que a quantidade de moléculas de vapor que volta a ser líquido. Então a evaporação vai acontecendo. No recipiente aberto, esse vapor escapa, mas no recipiente fechado, com o passar do tempo, começa a acontecer uma pressurização dessa câmara onde está a parte gasosa. Então o que você começa a perceber? Que à medida que essa pressurização vai acontecendo, o número de moléculas gasosas que voltam a ser líquido aumenta. Você continua tendo aqui mais passagem de líquido para vapor do que de vapor para líquido. Então isso faz com que a pressão continue aumentando, até que vai chegar numa condição de pressão onde a mesma quantidade de moléculas líquidas estão passando para o estado vapor é a que está passando do estado vapor para o estado líquido. Então você perceba, nesse momento você chega ao equilíbrio. Não é que a vaporização parou de acontecer, ela continua acontecendo, só que ela acontece na mesma proporção que a condensação também acontece. Então você tem líquido virando vapor e vapor virando líquido.
nas mesmas quantidades, mantendo um equilíbrio. Isso faz com que o nível da parte líquida se mantenha constante. Neste momento, se diz que foi atingido o equilíbrio termodinâmico. Neste momento, a mesma quantidade de líquido vaporizando é igual à quantidade de vapor condensando. Este momento do equilíbrio termodinâmico acontece no momento em que um determinado valor de pressão se estabelece aqui na parte gasosa. Este valor de pressão é a pressão de vapor. Então, para cada substância, existe uma força de atração entre as moléculas. O etanol tem uma força. A água tem uma força maior. Então, para a água é mais difícil vaporizar. O éter tem uma força menor do que o etanol. Então, o éter vaporiza muito mais rápido, muito mais fácil. O éter é muito mais volátil do que o álcool e do que a água. Cada substância vai ter uma força de atração intermolecular que vai dificultar ou facilitar essa mudança de líquido para vapor. E à medida que se estabelece um certo valor de pressão, essa substância entra em equilíbrio. Você há de convir que, se à medida que você aquece uma substância, o grau de agitação das moléculas aumenta, o afastamento entre elas aumenta, fica mais fácil passar de líquido para vapor. Consequentemente, uma temperatura mais alta, o valor de pressão necessário para que você tenha a mesma quantidade de moléculas passando de líquido para vapor e de vapor para líquido vai ser maior. Então, vamos observar este outro gráfico aqui. Observe, nós temos aqui a fase líquida e aqui a fase vapor. Esta aqui é a temperatura de ebulição a esta pressão e esta é a pressão de vapor a esta temperatura. Se isso aqui for água, nós temos aqui 100 graus para 1 atm. Essa curva então representa a curva da pressão de vapor. Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão a ser atingida para que você volte a ter o equilíbrio termodinâmico. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Olhando para o outro lado, quanto maior a pressão de vapor, maior a temperatura necessária para que a substância entre em ebulição. Vamos observar isso melhor com o simulador. Agora você observa o seguinte, imagine que você tem aqui uma pressão e imagine que eu vou gerar um aumento nessa pressão. Nós estamos vendo aqui que eu estou tendo uma certa facilidade para que essas moléculas se desgarrem. Eu estou tendo uma certa facilidade para que elas se afastem, porque eu só tenho a força de atração intermolecular gerando aproximação entre elas. Eu vou agora aplicar então uma pressão externa. Esta pressão gera uma dificuldade para que essas moléculas se afastem. Quanto mais pressão eu aplicar, mais difícil fica das moléculas se afastarem uma das outras. Então você vai entender o seguinte, a pressão ela é uma resistência à mudança de fase. Quanto mais pressão você tiver sobre o líquido, mais difícil vai ser ele mudar do estado líquido para o estado vapor. Então, partindo desse princípio de que a pressão atua com uma resistência à mudança de fase de líquido para vapor, quanto maior for a pressão, mais difícil vai ser fazer essa mudança. Agora você perceba, considerando então que nós estamos trabalhando com água, nós temos aqui a curva de pressão de vapor da água em função da variação de temperatura. Com 100 graus Celsius, a pressão de vapor é 1 atm. Vamos imaginar que a gente tem um ponto exatamente aqui, submetido a uma pressão de 1 atm, pressão atmosférica, porém a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Se essa água está abaixo de 100 graus Celsius e submetida a uma pressão de 1 atm, essa água se encontra no estado líquido. À medida que eu for aumentando a temperatura desta água e este ponto for caminhando para cá, mantendo a pressão atmosférica, mas sofrendo aumento de temperatura, quando ele atingir 100 graus,
ele vai começar a mudar de fase. Ele vai começar a vaporizar. Vamos imaginar que eu submeta este líquido a uma pressão maior, nesse nível aqui, acima de 1 atm. Consequentemente, se eu aquecê-lo a 100 graus Celsius, ele ainda não vai vaporizar, ele vai continuar no estado líquido, porque a pressão vai atuar como uma resistência a essa mudança de fase. Ele vai estar neste ponto aqui. Para que ele mude de fase para vapor, eu tenho que continuar aquecendo até ultrapassar este novo ponto de pressão de vapor, que seria aqui. Na verdade, é isso que a gente faz quando a gente utiliza a panela de pressão. Como que funciona uma panela de pressão? Você tem uma câmara fechada e você preenche parcialmente com água, deixando uma camada de gás aqui na parte superior. À medida que você fornece energia térmica, que você aquece essa água, ela começa a aumentar de temperatura e quando chega em 100 graus Celsius, tendo em vista que ela está submetida inicialmente a 1 atm, a água começa a vaporizar. E à medida que ela vai vaporizando, esta câmara superior vai sendo pressurizada. Quanto maior a pressão atingida, maior a temperatura. Então, esta pressão vai sendo elevada até o momento que a válvula de alívio entra em funcionamento e controla esta pressão aqui, impedindo que ela ultrapasse um valor pré-determinado pelo fabricante da panela. Caso ocorra alguma falha na válvula de alívio, tem aqui a válvula de segurança, só vai ser atuada numa condição anormal, uma condição de falha do sistema que deve efetivamente controlar. Vamos entender, se eu estou trabalhando com uma pressão superior, esta pressão sobre o líquido está dificultando a mudança de fase. Isso obriga a água a atingir valores de temperatura superiores a 100 graus Celsius para que você consiga efetivamente vaporizar. O objetivo da panela é cozinhar mais rápido. Então quem cozinha a uma temperatura acima de 100 graus Celsius cozinha mais rapidamente do que quem cozinha a 100 graus Celsius. Então, a panela de pressão é um dispositivo já bastante conhecido que a gente usa com frequência e que a gente aproveita essa característica do comportamento do líquido em relação à sua variação de pressão. Mas vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que ao invés da gente manter a pressão constante e aumentar a temperatura como a gente tinha feito antes até ultrapassar a pressão de vapor e forçar a vaporização, a gente mantém a temperatura constante e reduza a pressão. Perceba, nós vamos fazer o inverso do que nós fizemos aqui na panela de pressão. Ao invés de aumentar a pressão para dificultar a mudança de fase, a partir do momento que se gera um vácuo e se diminui a pressão, você pode ter a água fervendo a uma temperatura inferior aos 100 graus Celsius que nós estamos acostumados a ferver a água à pressão atmosférica. Se você continuar reduzindo a pressão, pode ser que você atinja um valor de pressão tão baixo que a água ferva a temperatura ambiente. Vou mostrar um experimento para isso. Então o que nós vamos ver aqui é uma aplicação onde nós vamos ter uma bomba de vácuo ligada a um reservatório e essa bomba de vácuo vai forçar a redução da pressão interna do reservatório. Isso vai fazer com que a água que está lá dentro entre em ebulição mesmo estando a temperatura ambiente. Vamos ver. Foi ligado aí o vácuo, a pressão está diminuindo e aí a água entra em ebulição, sem sofrer nenhum tipo de aquecimento. A gente acabou de ver então o processo de cavitação, que é justamente essa mudança de fase de líquido para vapor sem adicionar energia térmica, e sim retirando a resistência, que no caso é a pressão, reduzindo a pressão e fazendo com que o líquido vaporize na temperatura que ele já se encontra. Finalizando, nós temos aqui uma tabela que mostra a relação entre pressão e temperatura para a água e mostra aqui para cada valor de temperatura que se deseja alcançar dentro de uma panela de pressão qual é a pressão necessária para que a gente alcance esse certo valor de temperatura. Dá para se observar aqui, para você alcançar
145 graus, você precisaria de aproximadamente 4,1 atmosferas dentro de um vaso de pressão, como é a panela de pressão. Por isso a gente encerra o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre cavitação, vá lá na playlist de sistemas hidráulicos e pneumáticos, onde nós temos 2 vídeos tratando sobre isso. No mais, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fique com a gente, porque o mundo da mecânica é para você também. Não se esqueça!